mulher que se comporta e sabe se colocar no momento certo. Não é uma mulher que guarda, que deixa de falar, mas ela sabe usar das palavras no momento correto. Ela tem o controle, o domínio. E eu fico assim, meu Deus, me ajuda que eu quero ser igual a ela. Mas assim, eu vou falar um pouquinho da história de Abigail. Eu sei que é bem conhecida e mas que as irmãs possam entender um pouquinho, até para eu trazer uma mensagem sobre essa mulher, tá? Abigail, gente, ela é casada com Nabal. Nabal, um homem de coração duro, um coração maligno, né? E ele não ouvia as pessoas, ele tinha dificuldade, né, para ouvir as pessoas. E Abigail, ela se destaca nessa história. E eu fico assim, meu Deus. Pensa uma mulher que ela é respeitada pelos seus servos, porque quando eles procuram a Nabal e Nabal não dá o retorno, eles vêm a Abigail. É lindo, né, gente? Tem a confiança dos seus servos, tem assim a referência de alguém que pode resolver determinada situação. E eu fico assim encantada com a história de Abigail. Fica lá em 1 Samuel 25:2, tá? Eu vou ler aqui um trechinho da história, só para contextualizar. 1 Samuel 25:2 diz assim: havia um homem em Maom, em que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, ele era rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome dele, e Abigail, sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno de coração. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Eu vou contar o restante da história porque é um pouquinho comprida, tá, irmãos? Então, o que acontece? Os moços de Davi vai até Nabal. Chegando lá, eles falam o recado de Davi, né? Eles falam, apresentam-se, né? E falam que vieram em nome de Davi. E Nabal, ele de certa forma desdenha dos homens de Davi. E ele pergunta assim: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Poxa, gente, Davi, ele cuidou, ele protegeu dos animais, os animais de Nabal no deserto. E quando ele sente fome e envia os seus moços até Nabal, eu acho que ele tinha amnésia, né? Ele desfaz de Davi. Quem é Davi? Era bêbado. Quem é o filho de Jessé? Olha, eu não sei você, mas eu já trabalhei em vários lugares onde haviam pessoas assim, ingratas, né? A gente está ajudando, tá ali sendo prestativa no trabalho, tá na correria, às vezes faz o seu, faz o dela, e aí a pessoa chega lá, apresenta o trabalho, ainda fala, fui eu e deu muito. Gente, todo o mérito vai para aquela pessoa, pura ingratidão, né? Então Nabal era um desses, fez uso do trabalho de Davi, mas na hora de recompensar Davi com comida, gente, Davi não pediu dinheiro, pediu comida. Davi estava com fome, gente, com fome fica meio irritado, impaciente, né? Foi o que Davi ficou irado ao saber que Nabal
Nabal havia desprezado os seus servos e havia lhe negado comida. Então o que Davi faz, irado? Junta 400 homens e vai ao encontro de Nabal. E fala para os seus moços que naquele dia todos os homens da casa de Nabal pereceriam. Gente, uma guerra iria se instalar ali por conta de um momento de ira de Davi. Então, um dos moços de Nabal, ouvindo e vendo, eu penso que ele estava ali presenciando essa cena, viu o que Nabal falou aos moços de Davi, correu a Abigail e contou-lhe tudo. E Abigail prontamente se dispôs a resolver a situação. Então ela foi lá e pediu aos moços que preparassem os alimentos necessários para que ela levasse a Davi. Ela se põe no jumento e vai ao encontro de Davi. Gente, olha só. Manda a comida na frente, como ela é inteligente, né? Vai a comida primeiro, que comida calma. Vai na frente, eu tô atrás, mas eu tô aqui, viu, gente? Vai a comida na frente, Abigail vem atrás. E quando ela vê Davi, olha o que ela faz. Ela se humilha, a humildade dessa mulher. Ela se humilha, se prostra ao chão para falar com Davi. E quando ela fala com Davi, ela sabe muito bem articular as palavras. Ela toca no coração dele. Ela usa das palavras com sabedoria, fazendo Davi lembrar das coisas do Senhor, que ele não deveria se vingar, que ele não poderia derramar sangue inocente. E isso faz com que Davi perceba o grande mal que ele havia planejado. Isso seria um atrapalho na vida de Davi. Certamente, futuramente, lhe traria prejuízos. E, irmãos, o que me alegra é que não só ela salvou a sua casa, mas ela evitou que Davi cometesse crime. Então ela foi pacificadora. Quantas de nós sabemos ser pacificadoras diante de uma situação como essa de conflito? Eu às vezes coloco a lenha na fogueira. Confesso que às vezes, né? Está em nós isso, colocar a lenha na fogueira. Mas não é isso que o Senhor requer das nossas vidas. Lembra de Cantares? Ela é formosa, sem mancha. Ela é pura, ela não se contamina. Ela é bela por isso. Então, gente, a Abigail, ela consegue acalmar o coração de Davi. E pensa só como Davi, ele percebe o falar de Deus através da boca de Abigail. E ele elogia Abigail. E ele fala: bendita seja tu. Bendita seja a tua prudência, que você evitou que eu cometesse hoje um mal. E Abigail torna para o seu lar. E ao tornar para o seu lar, olha o que ela encontra: o marido bêbado, festejando, cara cheia. E o que ela faz? A palavra diz que ela não fala nem pouco e nem muito. Ela espera até o amanhecer para fazer conhecer a Nabal tudo aquilo que havia ocorrido. Gente, mulher inteligente, né? Olha eu nessa situação, não falo nem pouco e nem muito. As irmãs percebem o que é esse falar pouco? As irmãs falam pouco quando gesticula, né? Quando muitas vezes está lá. A gente não é obrigado a falar muito, mas só um ai ai nosso, já causa uma situação, né? Às vezes o marido, o filho está falando alguma coisa, só o seu ai ai já gera uma confusão. Só o seu tá bom, já entendi. Não precisa
precisa nem de você falar muito. Você já trouxe assim à tona memórias, situações que poderiam ser evitadas. Então Abigail não falou pouco e nem falou muito. Ela foi dormir. Gente, que elegante, ela não gasta energia. Às vezes a gente gasta energia, a gente vai falar ali no calor do momento, em vez de resolver, faz é piorar, né? E no outro dia, ela senta o rapaz ali e faz com que ele saiba de tudo o que acontecera. Ela poderia ter ficado calada, não poderia? Já tinha resolvido tudo, não já? Ela não ficou com isso dentro de si. Lembra do que o irmão Luiz falou? Ele comentou, a gente precisa falar. Tá incomodando? Fala. Tá doendo? Fala. Mas fala com sabedoria. Fala com entendimento. Fala para resolver. Porque às vezes nós vamos falar e em vez de querer resolver, nós estamos ainda mais trazendo prejuízos. Sabe, trazendo coisas que já deveriam ser esquecidas, tirando ali, rasgando as cicatrizes que já estavam todas fechadas. Gente, presta atenção, você não é obrigada a ser muda. Submissão não é você se calar e aceitar tudo, descer pela goela, não é. Mas é falar com precisão, é falar com sabedoria, é falar com entendimento. Falar por falar é besteira. Porque às vezes cai naquela coisa do descrédito. Você perde a credibilidade. De novo, é só um piti. Né? Todo dia você vem o tempo inteiro. Então a pessoa que está ali ouvindo, é só um piti. É só mais uma crise. Deixa ela falar. Ela fala o tempo inteiro mesmo. Você perde a credibilidade. Então não deixe de falar. Não adoeça. Não morra espiritualmente por conta de uma atitude de um irmão, de uma irmã que você não gostou. Você pode falar. A palavra te dá a liberdade de falar. Mas fale para resolver. O nosso mal é que nós não queremos resolver. Nós muitas vezes evitamos o irmão, evitamos o marido, evitamos o filho, porque nós não queremos resolver. Dá mais trabalho resolver, né? Dá mais trabalho. Mas nós precisamos dessa cura interior, para que as nossas orações, elas sejam alcançadas pelo nosso Criador. Porque senão não sobe. É besteira. É besteira. É bíblico isso. Não sobe. A gente deixa a nossa oferta no altar e vai se consertar com o irmão. Você pode falar o que está te incomodando. Você pode falar o que está doendo. Para o seu irmão, para o seu filho, para o seu esposo. Mas faça com sabedoria. Não faça nos 30 segundos de ira. Porque não dá resultado. Não tem retorno. Certa vez eu bati no meu filho e eu machuquei ele bastante. Tá filmando? Aí, pode ser presa, né? E aí eu prometi que seria a última vez que eu faria isso. Não sobre bater, não sobre a correção, mas machucá-lo. Gente, isso não traz efeito. Então eu criei uma estratégia. Primeiro eu converso, depois, se precisar, a gente desce a ataca, né? Que a palavra também nos dá apoio. Precisou, varinha. Então eu trago minha varinha do monte, que aí é ungida. Eu falo, glória a Deus, essa é ungida. Eu deixo lá em casa de pendurada. Às vezes só em olhar os meninos já sossegam, para não precisar fazer uso do instrumento. Mas assim, eu me comprometi a conversar primeiro e a explicar. Primeiro nós temos que estabelecer as regras. Depois de estabelecido, quebrou-se a regra, senta, conversa, mostra. Então, às vezes o meu filho fala assim, mãe, eu acho que bater dói menos, viu? Quando a senhora me batia, eu sentia menos. Porque assim, o diálogo às vezes é mais produtivo, surte mais efeito. Você consegue extrair da pessoa, fazer com que ela enxergue realmente onde ela errou, onde precisa ser ajustado, né?
E assim, às vezes nós não fazemos isso. Falta esse diálogo, falta esse sentar para conversar, para reparar. Ah, mas eu já falei uma vez. Quando eu casei, 20 anos atrás, eu estabeleci as regras. E eu não quero falar mais não, porque eu não estou lidando nem com criança. Meu Deus. Nós somos esquecidos. Nós precisamos falar, nós precisamos conversar, nós precisamos melhorar a nossa comunicação dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, estabelecer limites. Meu irmão, minha irmã, eu te amo, mas você fez algo que me machucou. E faça isso no momento certo. Chama o irmão em particular. Isso aqui não. Calcular. Cuidado, irmãos. Olha o que Sarai fez. Ela estava passando por um momento difícil, delicado, sim. Mas a agitação, o querer resolver as coisas ao seu modo, fez com que ela desse ao seu esposo, à sua serva, e lhe trouxesse vários problemas. Às vezes, na nossa agitação, nós vamos conseguir, em vez de resolver um problema, 2, 3, 4, 5, nós vamos ficar em um emaranhado, né? Então, meus irmãos, vamos fazer como Abigail, ser inteligente, ter a sabedoria, ter a prudência, ser pacificadora. Olha só, gente, a beleza que o Senhor requer das nossas vidas e estima de nós. Diz que as santas mulheres que aguardavam o Senhor, elas viviam assim. Elas eram tranquilas, elas tinham equilíbrio, tinham domínio, tinham controle. Gente, nós somos humanos, nós somos carnais. E muitas vezes nós perdemos esse equilíbrio, esse controle, porque nós estamos ansiosas, estressadas, depressivas. Nós estamos vivendo conflitos que nós mesmos geramos. Não precisa disso. O Senhor, na sua palavra, Ele fala: sossegai, descansai, se alegrai. É o que o Senhor Jesus tem nos dado. Sabe, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E é no tempo dele, então espera com paciência. Para de querer atropelar tudo. Você é preciosa demais. Você é uma fina joia. Use disso com sabedoria. Faça as coisas com moderação. Saiba se colocar diante da presença de Deus. E Ele vai fazer de você preciosa, fina joia. Gente, para alcançar isso aqui, ser fina joia, é preciso um processo. Tem o processo da lapidação. E às vezes nós não queremos ser lapidados. Dói, né? Dói às vezes deixar de lado aquilo que eu penso ser certo. Aquilo que eu já tenho preconcebido. Isso aqui é certo e eu aprendi assim, eu vou fazer isso aqui. Mas será que está dando certo? Será que está dando certo? Então o Senhor Jesus, Ele tem nos chamado nesse dia para exercermos as características dessa noiva. Ela é formosa, ela tem um padrão, ela tem um modelo. Você precisa ser bondosa, você precisa ser misericordiosa, você precisa ser tranquila, você precisa ser mansa, você precisa ter equilíbrio. E você só vai conseguir isso como? Investindo no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. Certo? Então, eles estão em conexão.